Alô. Bem, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui em nosso canal, em mais uma entrevista, como acontece todo sábado, às 20 horas. Sempre a gente traz um amigo, uma personalidade do movimento espírita. E hoje eu estou aqui com a alegria no coração de receber o querido Carlos Sete Bastos, figura conhecida do movimento espírita, o criador das páginas CSA e do Espiritismo, e também presidente do Centro Espírita Amor a Jesus, em Jacareí, São Paulo. Vamos conversar sobre muitas coisas, sobre a pesquisa, sobre a Gênesis, o Céu e o Inferno, agora também sobre coisas do movimento espírita. E eu vou pedir licença a Carlos, vamos iniciar a reunião com uma prece rápida, elevando o pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade de encontro com um pesquisador que vem realizando um trabalho importante para o nosso movimento espírita, trazendo documentos e revelando a história do Espiritismo, a verdadeira história do Espiritismo, através das fontes primárias. Isso tudo, claro, sabemos, com a permissão da espiritualidade superior e com a permissão de Deus, porque os tempos são chegados de termos contato com a verdadeira história do Espiritismo. Então, pedindo permissão à espiritualidade superior, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Pessoal, e de primeira, o querido Carlos Sete é lá de Jacareí, eu tenho amigos lá, eu fui atrás das fontes primárias, né? Eu estava me esquecendo de dizer que o Carlos é um exímio pianista, eu soube, e as fontes primárias não negam, viu, Carlos? Não adianta você negar, não, que eu soube que você é um exímio pianista. Carlos, tudo bom? Como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. Eu estudei piano na adolescência, né? Só toco de vez em quando, e há muito tempo que eu não toco, só por diversão. Mas estudei, sim, 6 anos de piano na adolescência. Você tem um biótipo de europeu, viu? Deve ter tido alguma encarnação como pianista, né? Carlos, querido, olha, eu queria iniciar essa entrevista, Carlos. Eu soube, né? Aliás, eu fui pesquisar mesmo, né? Vi tudo que você me mandou sobre o Centro Espírita Amor a Jesus, né? É uma casa grande, não é, Carlos? E eu fiquei espantado porque é uma casa que vai completar 90 anos, não é isso? 1932, né? E Carlos é o presidente. Meu amigo, conte um pouco a tua trajetória no Espiritismo até esse momento, né, de ser o presidente do Centro Espírita Amor a Jesus. Na verdade, a presidência do Centro Espírita Amor a Jesus foi assumida já há quase 20 anos, em 2002, em janeiro de 2002. Então, tem alguma coisa errada, né? Precisamos ter uma renovação aí. Eu acho que no próximo ano nós finalmente conseguiremos promover essa renovação. Mas eu comecei na doutrina espírita aos 30 anos, mais ou menos. Fui em busca, não do esclarecimento, mas da solução de alguns problemas pessoais. Mas eu gosto muito de estudar, né? E uma vez resolvidos os problemas, nós começamos a estudar com afinco a doutrina espírita, fazendo parte dos estudos sistematizados que existiam na casa naquela época e continuam existindo até hoje, que é basicamente o estudo dos livros da doutrina espírita. Nós não usamos apostilas, nós usamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses são os 3 livros fundamentais que se estudam no início, né? Depois nós começamos a participar das reuniões mediúnicas, promovemos cursos
sobre a mediunidade, não apenas tendo como base o Livro dos Médiuns, mas também a literatura subsidiária. Estudamos bastante os livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, aproveitamos muitas informações que tinham nesses livros, mas, depois de um certo tempo, resolvemos nos dedicar com mais tempo aos livros e aos demais opúsculos e brochuras e a Revista Espírita, toda a obra de Kardec durante o período chamado de codificação. Nesses 20 e poucos anos, né, na presidência do Centro Espírita Amor a Jesus, ele foi fundado em 15 de novembro de 1932, então, como você disse, aí quase 90 anos, nós resolvemos promover também alguns outros cursos que nós chamávamos de cursos avançados, porque tratavam de temas que nós usávamos a doutrina espírita como base, mas para explicar esses temas atuais, ou para analisá-los sob a ótica da doutrina espírita. Temas como a fertilização in vitro, o aborto, e vários outros, o multiverso, por exemplo. Né? Nós resolvemos pegar temas que, pelo menos à época, isso já faz também quase 10 anos atrás, né? Estupro, e pegamos esses temas para analisar sobre a doutrina espírita, sobre a ótica da doutrina espírita, qual seria a nossa posição como espíritas. Né? Então, é um curso que nós desenvolvemos à parte do curso focado nas obras fundamentais. Tivemos também, mais tarde, né, depois de muitos anos, eu trabalhei sempre em São José dos Campos, na indústria de telecomunicações. Depois eu me mudei para... Ainda trabalhei na indústria de telecomunicações, mas uma outra empresa, que a sede era em Sorocaba, e só vinha aos fins de semana para Jacareí. Mesmo nessa época, acabaram, né, me mantendo na presidência. E eu promovi um curso aos domingos, né? Também era um estudo avançado, mas com foco nos estudos científicos que, porventura, existissem com relação a temas relacionados à doutrina espírita. Por exemplo, a precisão mediúnica, a eficácia do passe, as experiências de quase morte para mostrar ou comprovar a sobrevivência do espírito. E, nesse curso, né, nós acabamos aprendendo muito sobre o mecanismo, né, da ciência, o mecanismo de se fazer ciência, que é o que nós resolvemos aplicar, então, depois, nas páginas do CSI, nas páginas de pesquisa do CSI. Meu amigo Carlos, você me falou, eu acho muito parecido o amor a Jesus, por exemplo, aqui em Recife, com a nossa Casa dos Humildes, que é uma casa que tem um lar geriátrico, faz muito caridade, mas é uma casa também que prima muito pelo estudo, né? Mas me diga aí, de passagem, quais os trabalhos de caridade que o centro faz aí, Carlos? Basicamente, nós fazemos apenas a entrega das cestas básicas às famílias assistidas, né? Enxovais também para as mães. E esse é um trabalho que é realizado mensalmente. Nós atendemos cerca de... Varia, né? De 20 a 40 famílias, né? todo mês. Agora, durante a pandemia, nós paramos por um curto intervalo, naquela época que todos os trabalhos, né, foram fechados, embora todos os trabalhos ainda presenciais estejam fechados na casa, né, o trabalho de assistência social nós continuamos promovendo. Então, essas famílias são assistidas. Nós temos também alguns diretores do Centro Espírita Amor a Jesus que fazem parte da Associação Humanitária Amor e Caridade, que é uma instituição ao lado, é um asilo que abriga idosos, eu não sei agora exatamente quantos internos nós temos, cerca de 40 ou mais, talvez, que são assistidos, então, por essa associação e cujos diretores e presidentes são
diretores ou frequentadores do Centro Espírita Amor a Jesus. Meu amigo, e uma última pergunta aí sobre o movimento espírita daí de vocês. Carlos, o amor a Jesus deve ser a casa maior, não é? E tem muitos centros espíritas em Jacareí, é um movimento espírita grande, a frequência, claro, a gente está na pandemia, mas eu falo em condições normais, a frequência é uma frequência boa, o pessoal chega junto mesmo na casa espírita. Em Jacareí existe em torno de 7 instituições. Os números não são precisos, né? Porque você me pegou de surpresa, não coletei as informações precisas, né? Mas são cerca de 7 ou 8 instituições. Nós estamos ligados à USE Intermunicipal de Jacareí, que abriga também centros de algumas cidades da região. Por exemplo, Guararema, Santa Isabel, que são cidades próximas aqui de Jacareí. Então, a USE Intermunicipal de Jacareí tem mais do que 7 centros, né? Igaratá também, outras cidades, talvez 10, 12 centros. A frequência, durante a pandemia, claro que diminuiu. Nós mesmos, no Amor a Jesus, não temos nenhum trabalho presencial, porque a maior parte dos diretores é do grupo de risco, então nós acabamos decidindo. Retornamos quando a pandemia, a primeira onda, os casos estavam diminuindo, reabrimos com todos os cuidados, evidentemente, mas a procura foi muito baixa e depois, com a segunda onda, nós resolvemos fechar novamente e abriremos presencialmente, né? Nós temos algumas atividades virtuais, poucas, eu acho, né? Mas retornaremos presencialmente apenas quando a maior parte da diretoria, né, for imunizada. Então, nós temos pessoas de 65, 68, 70 anos na diretoria, né? Eu sou o mais jovem, né? Tenho quase 60 anos, farei 60 anos em julho. Então, aí dá para ver que nós temos no movimento espírita da região, pelo menos, uma frequência de jovens não muito grande, infelizmente. Na minha avaliação, nós estamos falhando bastante nesse aspecto, nós não soubemos falar a linguagem dos jovens para cativá-los, e a frequência é de pessoas de meia idade ou pessoas idosas, que isso vem cada vez mais diminuindo, infelizmente. Meu amigo Carlos Sete, veja bem, aí aparece, vou dizer assim, aparece que não é, aparece, você tem uma trajetória, né? Mas o trabalho do CSA e do Espiritismo, eu não preciso dizer, todo mundo sabe, né, que o CSA do Espiritismo é um dos bastiões, né, da questão da pesquisa, principalmente nesse embrólio todo aí que houve da Gênese, né, bastião mesmo, porque vocês fazem um trabalho que disponibilizam para todos, de forma gratuita, as fontes primárias. Né? A gente, lá para a metade da entrevista, a gente vai tocar nas questões pontuais, mas eu falo no CSI, como foi sua ideia, Carlos, de criar as 3 páginas, né? E no começo você sozinho, né? Claro, eu vou falar daqui a pouco no querido Adair, a tabelinha com você, mas como foi o início de tudo, tua ideia, como foi que surgiu o CSA de Espiritismo? Então, quando eu comecei a estudar naquele grupo de estudos avançados no Centro Espírita Amor a Jesus, naquele grupo presencial, né, muitos dos trabalhos científicos que tinham sido desenvolvidos, eu cheguei à conclusão que a gente não ia chegar tão logo a uma resposta, né? Existiam muitos estudos falhos, poucos estudos muito bons, realizados nos Estados Unidos, mas que não conseguiram se repetir aqui aqueles estudos. E daí eu imaginei que ainda seria uma questão polêmica, muitos dos assuntos que poderiam ser pesquisados, como, por exemplo, a tal função da glândula pineal. Então, eu falei, vamos deixar de lado essa parte mais
polêmica, digamos assim, ou que possa gerar mais polêmica, e vou me concentrar na parte histórica, porque a historiografia da doutrina espírita era muito pobre, né? Nós tínhamos informações do espiritualismo, né? A história do espiritualismo que não tinha muito foco no espiritismo, que nasceu e floresceu na França, e mesmo sobre o período da chamada codificação, eu sei que muitas pessoas não gostam do termo codificação, mas eu uso para simplificar, né? Porque codificação é o período lá de 1856, 1857, quando o lançamento da primeira obra de Kardec, até 1869, do seu desencarne, o ano do seu desencarne. Então, esse é o período que nós estamos falando, e por isso que eu prefiro simplificar e falar esse período da codificação. Pois bem, muitas informações históricas não existiam. Nós não sabíamos quais eram os médiuns, ou apenas o nome ou o sobrenome de alguns desses médiuns, e eu achava que aquilo poderia, talvez, através de uma pesquisa mais profunda, né, trazer novas revelações. Então, eu comecei fazendo uma comparação das informações que nós tínhamos disponíveis na Revista Espírita. Então, lá nós temos várias comunicações que foram utilizadas por Kardec, foram aproveitadas nas chamadas obras fundamentais. E lá nós tínhamos a identificação do médium e do espírito. Como nas obras fundamentais nós não tínhamos, nós fizemos um cruzamento do conteúdo das comunicações das obras fundamentais com a Revista Espírita e identificamos, não, essa comunicação do Evangelho aqui foi dada por Jorge, o Espírito Jorge. O Espírito Jorge era um espírito que se comunicava principalmente através da médium Senhora Costel. Mas quem era a Senhora Costel? Antes da Senhora Costel aparecer, teve uma Senhora Lescaut. E daí, com as poucas informações disponíveis, principalmente na Revista Espírita, nós fomos buscar nas fontes primárias de informação, que estão em grande parte digitalizadas hoje em dia, os dados necessários para identificarmos quem eram essas pessoas usadas por Kardec. Hoje, por exemplo, nós temos a Gallicar, ou a Gálica, como normalmente o pessoal diz aqui, que é a biblioteca, o repositório de informações de todos os livros e demais opúsculos que foram digitalizados pela Biblioteca Nacional da França. A maior parte dos, podemos chamar de cartórios da França, os arquivos municipais das diversas comunas que são as cidades francesas, né, estão digitalizados. Os arquivos municipais de Paris, nós conseguimos consultar uma variedade imensa de informação. Eu foquei primeiro nos registros de Estado Civil, ou seja, registro de nascimento, registro de casamento e registro de óbito. Só que para identificar, nós precisávamos, para identificar a pessoa, o médium ou mesmo o espírito, né, nós identificamos, por exemplo, a identidade de Jorge, o espírito. Carlos, só para ficar bem claro para o pessoal que está ouvindo a gente, porque o Adair mandou pegar os documentos lá na França, né? Os 3.000 documentos, tudo. Esse trabalho que você faz é de garimpagem mesmo nesses registros online que estão disponibilizados, né? Isso. Você faz isso, sai buscando, é assim, não é? Isso, exatamente. Essa foi a primeira etapa, porque eu trabalhei também como voluntário do projeto Cartas de Kardec, na FEAL, então eu tive acesso, posteriormente, a uma imensidão de informações que puderam depois ser cruzadas com as informações que eu coletei por esses outros meios. Também, em contato com o Adair, né, tive acesso a toda a documentação do Allan Kardec online, e em contato com o Charles Kempf, com outro acervo, que é o que estava na União Espírita Francofônica, de Tours, né, não a Federação Espírita Francesa, uma outra federativa, né,
que guardava também alguns documentos. Então, nós tínhamos 3 acervos. E eu tive acesso a todos eles, que puderam, então, enriquecer o meu conhecimento pessoal sobre uma gama muito grande de dados sobre a codificação, sobre os médiuns, sobre Rivaio, sobre Kardec, sobre Amélie e vários outros personagens, que eu chamo até de personagens coadjuvantes, né? Que nós estudamos, e porque foram objeto, a pesquisa foi iniciada porque nós encontramos aquela pessoa numa carta. Então, o meu trabalho no projeto Cartas de Kardec foi principalmente identificar o que nós chamamos de metadados. Então, na carta, o que nós temos lá? A referência a uma cidade, a um local. Então, eu ia buscar qual local era esse. Tinha referência a uma pessoa, eu ia buscar a pessoa. A uma obra, eu ia buscar a obra. Então, nós criamos, infelizmente, nós vamos divulgando isso apenas à medida que as cartas forem sendo liberadas por aqueles que detêm a sua posse material, né? Mas nós conseguimos construir uma base de conhecimento muito grande. Mas a primeira fase, digamos assim, da pesquisa, e o que eu foquei principalmente lá no CSI do Espiritismo, pelo menos na página da história, foi na identidade dos médiuns. Queria saber, por exemplo, Irmãs Bodin. Quem eram as Irmãs Bodin? O que nós sabemos sobre as Irmãs Bodin? O que nós sabemos sobre Celina Jafé? O que nós sabíamos sobre Jorge, por exemplo? Jorge, o espírito que está lá, é famoso, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Foi um pintor, Louis-Henri Georget. Nós achamos a certidão, o registro de nascimento dele, o registro de óbito, as obras que ele pintou quando encarnado. Aliás, essas obras nós só identificamos o nome, nós não conseguimos encontrar uma pintura dele, como encontramos de Alfred Didier, do médium Alfred Didier, que era grande amigo da senhora Costel, que, na verdade, não chamava Costel, se chamava Lescaut. Dele, nós encontramos alguns quadros. O Carlos, me permite uma particularidade, mas eu acho importante, e é uma descoberta de vocês, do CSI, questão das irmãs Bodin, Julie e Caroline, né? Veja bem, e eu quero que você... Quero não, você vai me contradizer, você vai afirmar, porque já tem uma nova informação, parece, né? Quando vocês colocaram as idades reais, né? 28 e 32 anos, é isso? Mas elas começaram a trabalhar com ele no ano anterior, né? Então era mais ou menos isso aí, não é? Em torno disso, 28. Sim, aí, veja bem a minha pergunta. Eu entrevistei o cineasta Oceano Vieira de Mello, né? E toquei nessa questão com ele, né? Aí ele disse, dentro da visão dele, Bruno, mas isso não muda nada, não é? Não muda nada. O Canuto pensava que era criança. Só que conversando com um pesquisador que você conhece, da nossa Casa Humilde, Luiz Jorge Lira Neto, a gente conversando, Jorge, eu conheço muito dirigente que coloca em casa espírita jovenzinho para participar da atividade, porque Kardec colocava. Aí eu disse, está vendo? Kardec não colocava. Aí eu peço para você me contradizer que eu tive um contato com uma pessoa que colabora ultimamente com você, uma coisinha ou outra, o Leonil, é isso o nome dele? É isso. O Leonil Bruno, ali o Kardec, as irmãs Bodin não, mas o Kardec admitia. Já teve médio jovem. Me dê só essa informação, por favor. Vamos pelo início. Né? Vamos. Julie não existe, o nome Julie. Né? A irmã de Caroline era Pelagie Bodin. Isso consumiu, assim, muitas horas de pesquisa, porque eu fui buscar a Julie Bodin. Cadê a Julie Bodin? Não tinha informação nenhuma sobre Julie Bodin. E eu a tinha achado, Caterine Caroline Bodin, né? E todas as informações que eu tinha me levaram à certeza de que Caterine Caroline Bodin era a Caroline B a que Kardec se referia.
todas as informações de endereço, que endereço também é uma informação fundamental para você conseguir fechar as coisas, né? Porque existiam muitos homônimos, né? Se nós formos simplesmente pegar um nome, Rivaio, e procurar Rivaio, nós podemos cair do cavalo, né? Porque Rivaio não escreveu nenhuma peça de teatro, por exemplo, né? Mas isso é outra questão. Vamos voltar lá para as Irmãs Godin. Então, depois de muitas horas de pesquisa, acho que até minha esposa se lembra, né? Eu acordei, assim, tipo 5 horas da manhã, falei, não é possível. Se não me engano, ao lado da certidão de casamento da Caroline, tinha uma Pelagie Godin, que eu pensei que fosse outra pessoa qualquer. Daí eu fui investigar, né? Cheguei à conclusão que eram irmãs, cheguei à conclusão que tinham casado na mesma época, como disse Kardec, né? Se casaram e foram para outro lugar. Foram para a periferia, nas cidades periféricas de Paris, não foram para a Ilha de Reunião, lá no Oceano Índico, não. Mas então eu perdi muito tempo, né, procurando a jornada das Carlos, aquela história do pai delas, que era um comerciante de café da Ilha da Reunião, aquilo ali não existe. Não existe nada. Nós publicamos no Jornal de Estudos Espíritas, do colega Alexandre Pontes da Fonseca, um artigo científico, né, que foi aprovado pelos pareceristas, que foi traduzido para o francês, não sei se foi publicado ainda, mas o colega, o amigo Charles Kemp traduziu, trazendo todas as informações detalhadas. Então, muitos dos dados que Canuto Abreu colocou no seu livro, na verdade, é como ele colocou no título mesmo, né? São lendas, né? E não são baseadas em fontes históricas. Mas, retornando à questão primária que você colocou, né? Sim, Kardec trabalhou, a pessoa mais jovem com que Kardec parece ter trabalhado foi Alfred Didier, com 17 anos de idade. Nós até colocamos, foi o colega Leonil que havia descoberto algumas informações, nós fomos atrás e realmente confirmamos que Alfred Didier deve ter sido o médium que, não sei se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas Kardec estava presente na reunião em que a irmã de Alfred Didier traz uma comunicação. E nessa época ele tinha 17 anos. Ele ia fazer, foi no começo do ano, se não me engano, ele ia fazer 18 anos só no final. Depois dele, nós só temos o Lance do Fogo. Mas, ok, psicografou com 14 anos de idade, né? Mas com Kardec trabalhou, pelo menos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, apenas quando ela tinha 18 anos. Foram os médiuns mais jovens com que nós conseguimos descobrir, que nós conseguimos identificar como tendo trabalhado com Kardec. O Carlos, mas você já traz uma luz aí, porque 17 anos é 18 incompleto, a irmã com 18, Didier 17, não é 13, 14, né? Como se supunha, é diferente, é bem diferente. Rapaz, agora, Carlos Chet, você tira coisa lúdica, romântica, rapaz, porque eu, em palestra, antigamente, eu dizia os pais das irmãs Mudam, na Ilha da Reunião, olha o nome da ilha, pessoal, né? Ilha da Reunião, né? Tinha tudo a ver, mas meu amigo, é a verdade, por isso que eu digo, a verdade por si só, né? Um fato só quer acontecer, né? Mas, o Carlos Sete, eu queria saber, por isso que é bom você aqui, você é os últimos dos moicanos, né? Porque eu entrevistei Paulo Henrique, Wilson Garcia, Adair, o Jorge Hessen, o Marco Milani, e o Donha, não é? O Donha, aqui, um abraço, o Donha que é uma figura impressionante, né? O Donha tem uma é impressionante a história dele, né? Do extremo a outro. O Carlos Sete, só a título de informação, não vou perguntar particularidade de relacionamento nenhum. Você falou na FEAL. Em algum momento, esse pessoal dos pesquisadores faziam parte do mesmo grupo. Você era amigo, conhecia todo mundo ali da FEAL. Eu falo pessoalmente.
Pessoalmente, eu só conhecia o Paulo Henrique, né? Eu estive lá na FEAL, o Paulo Henrique me recebeu, visitei as instalações lá onde as cartas de Kardec estavam sendo armazenadas, higienizadas, digitalizadas, né? E alguns dos colaboradores que trabalhavam lá justamente nessas tarefas de higienização, digitalização, etc. Esse eu conheci pessoalmente. Mas o trabalho em si, né, como voluntário, eu iniciei posteriormente e foi feito só através do computador, né? Então, eu tinha contato virtual com o responsável, né, que ia me liberando aos poucos as cartas, e nos comentários que eu acrescentava a cada uma delas, às vezes outros colaboradores participavam. Uma delas foi a Luciana Farias, né? Foi de lá esse trabalho que eu a conheci. A gente vai entrar nisso aí agora. Carlos, o Charles Kempf, primeira vez que eu ouvi falar no CSA do Espiritismo, rapaz, foi numa conversa dele com o Paulo Henrique de Figueiredo, num programa da TV Mundo Maior, e ele falando que tem acompanhado e muito boa a página. Aí foi quando eu fui para lá, como você se lembra desse programa, né? Lá atrás, né? E o Charles Kempf já falava ali que acompanha, trabalho muito interessante. Meu amigo, aí você solitário, né? Um lobo solitário da pesquisa, né? Aí vai aparecer os amigos, né, Carlos Sete? Nesse momento ali que você fala, porque o Adair me disse que assistiu aquele seminário da Simone Privato, esteve ali também, né? Mas você não topou, não tropeçou com a Adair ali em São Paulo, não, né? Na FEAL, não, né? Não, eu não tive pessoalmente no seminário também. Não teve também. Aí me diga uma coisa, primeiro Adair, não é? Porque a amizade de vocês é uma coisa que deve facilitar muito, né? Deve facilitar muito o trabalho, e Adair é tão dedicado como você, embora. Sim, deixa eu perguntar, continua 10 horas por dia, Carlos Sete? Depende da pesquisa, né? Não está naquele ritmo inicial, né? Que realmente eu gastava muito tempo, porque nós não tínhamos nada na historiografia do Espiritismo. Celina Jafé, por exemplo, também gastei muito tempo buscando uma tal de Ruth Celina, que nunca existiu, né? E quando eu encontrei um caminho, mas o caminho não deu em nada. Daí eu fui para um outro caminho, encontrei uma homônima chamada Celine Becquet, que é o nome verdadeiro de Celina Jafé, que desencarnou no mesmo ano da Celina Becquet, mas não era ela, né? Então, eu gastava muito tempo na pesquisa daqueles personagens principais da codificação. Agora, já diminuiu bastante, né? Só que, às vezes, aparece uma ou outra informação. Agora mesmo, nós estamos trabalhando na tradução. O colega Leonil, que também surgiu, né, das pesquisas que nós fazemos no CSI, e ele sempre colaborava, e ele entendeu a ideia, o objetivo do CSI, que é a pesquisa colaborativa, né? Então, nós queremos buscar a verdade, conhecer mais, não aparecer ou coisa do tipo, né? Então, quando uma pessoa tem informação, e o Leonil é uma dessas pessoas que sempre traz informação valiosa, e ele encontrou lá uma monografia na França, recente, de 2019, que fala de cartas de alunos de Rivaio, lá na época do Instituto Rivaio, em 1832, na época lá da cólera, na época lá da Revolução de Julho, e cartas em que eles comentam sobre o dia a dia na instituição Rivaio. Então, nós estamos traduzindo. Não falo francês, não escrevo francês, né? Mas a gente dá os nossos pulos, né? Nós damos os nossos pulos. Carlos, você toca em passagens aí, meu amigo. Me desculpe se às vezes parece que eu estou tangenciando. Só uma pergunta. O professor Rivaio, as escolas eram mistas mesmo, porque dizem que foi uma das primeiras experiências, né,
de escolas mistas em Paris. Isso procede? Olha, eu não tenho essa informação, não. Porque o pensionato, o internato, que era o Instituto Rivaio, era para meninos. Depois que ele fechou, enfrentou várias dificuldades e reabriu um internato para meninas. Né? Então, pelo que eu tenho de informação, pelo menos nesses 2 últimos internatos, que ele teve uma escola de primeiro grau. Logo que ele voltou de Verdun, na Suíça, quando ele se instalou em Paris, na década de 30, ele abriu uma escola de primeiro grau. E depois mais uma outra, que eu não lembro, e eu não sei como que essas escolas, como que era a frequência. Mas o Instituto Rivaio era para meninos e depois, na rua, agora eu não me recordo, mas até 1850 era para meninas apenas. E aí me diga, Carlos, como foi o teu contato, a tua aproximação com a Adair, né? E essa amizade foi se solidificando. Vocês já tiveram juntos pessoalmente, né? Você e a Adair. Sim, aí já tivemos juntos pelo menos uma vez, né? Nós somos irmãos espirituais, né? Porque muitas vezes nós pensamos uma coisa, daí ele liga e eu falo, mas eu estava pensando nessa mesma coisa. Não sei se tem também ajuda da espiritualidade, né? Porque as coisas acontecem de uma maneira sincronizada, às vezes, tanto nas pesquisas sendo feitas de forma distante, né? Mas parece que converge tudo para a mesma solução, digamos assim. E foi assim que eu conheci a Adair, né? Porque ele leu, eu tinha identificado a senhora Costel, que era a senhora Lescaut, na verdade. Guillaume Letier, Lescaut era o nome de casado. E ela fez uma brincadeira, né, com as letras do seu sobrenome de casado é verdadeiro e misturou lá e deu Costel. Era danada para dificultar a identificação. Só que nessa época eu não tinha acesso a todos os manuscritos da livraria Le Marie, que o Museu Allan Kardec Online acabou comprando, trazendo para cá através do Adair. E o Adair, nas pesquisas dele, ele chegou à mesma conclusão. Não, a senhora Lescaut, essa senhora Costel, era a senhora Lescaut. Daí ele me ligou. Falou, rapaz, eu acabei chegando nessa conclusão, eu trouxe aqui vários documentos, vem aqui em casa para dar uma olhada. E como eu sou meio que caipira do interior de São Paulo, né? Embora tenha morado, né? Quando eu mudei para Sorocaba e depois morei 3 anos ou 2 anos na cidade de São Paulo. Mas eu não gosto daquele trânsito louco, né? E sempre me estresso um pouco. Então acabei enrolando um pouco, mas finalmente minha filha mora lá, né? E aí um dia eu fui visitá-la e passei a tarde lá na casa do Adair. Ele abriu todas as pastas, né, com vários documentos de Kardec, e nós passamos uma tarde agradável. Eu sou muito focado assim na informação, né? O Adair ele gosta também de ter o documento, né? Por isso que ele tem vários manuscritos, vários livros, várias revistas espíritas, né? E então, a partir daquele momento, nós fomos desenvolvendo pesquisas juntos. Lá na casa do Adair, esses documentos estão aonde? É um salão, um quarto grande, é o quê? Em toda live dele, você consegue ver os documentos. Porque os documentos, na verdade, são muitos, mas eles não ocupam muito espaço, né? Mesmo na FEAL, né? Você imagina lá quantas cartas tem? 700 cartas, em quantos papéis, né? 3.000, na verdade, não ocupa muito espaço fisicamente. Livros ocupam mais espaço, né? Mas manuscritos não tanto. O Carlos, né? Aí vem um site aí, Obras de Kardec. O site estava caladinho ali, né? Tá trabalhando, né? Eu fiz uma pergunta despretensiosa para o Adair, rapaz, né?
Aí foi um novelo que eu fui puxando, né? Foi que nem a Lava Jato, eu fui puxando o novelo, aí veio essa figura de pesquisadora, né? Que eu sei que ela gosta do anonimato, ela é uma abelha operosa, trabalhadora, mas não gosta muito de público, mas é impressionante a garra, né? A disposição de pesquisar como é que é Luciana Farias, está dentro desse patamar de Adair também, para você? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei para você anteriormente, né, eu tive o primeiro contato com ela analisando as cartas de Kardec. Né? Especificamente, né, nós estávamos analisando aquela famosa carta de setembro de 68 sobre a Gênese. E ela tinha a cabeça feita, né, com relação à possível adulteração. Então, nós começamos a dialogar dentro do Google Drive, onde estava a carta digitalizada, transcrita, e comentando, né, discutindo, mostrando quais eram os aspectos que me legavam, naquela época, né, a duvidar. Eu não tinha ainda descoberto a quinta edição, de 69, lá na Suíça, mas que me levavam a crer que tinha sido feita as alterações de agentes da quinta edição pelo próprio Kardec. Né? Mas ela, assim, ela tem uma posição muito firme, tem argumentos, né, bastante sólidos para rebater com base na convicção que ela tinha anteriormente. Então, nós discutimos bastante, mas muito mesmo, até que ela percebesse, né, talvez eu tenha dificuldade até de me expressar, né, porque desde o princípio muitas pessoas, né, parece que não entenderam qual foi o argumento principal que me levou a pensar na hipótese de que não houve adulteração. Né? Mas deixa a adulteração da gente para daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Sim, claro. Para mim, pode até deixar para lá. Não, deixar para lá nada. Para mim é importante. Mas foi lá que daí nós começamos a conversar mais. Né? Eu não conheço pessoalmente, né? Conheço através de chamada de vídeo, através do Zap. Né? Nós temos um grupo de estudos, eu, ela e o Adair, que todo dia nós estamos trocando algumas ideias, né? Estamos fazendo artigos juntos, muitos artigos, né? O Adair está preparando vários aí sobre exames, sobre Amélie sobre catálogo racional. Nós achamos agora uma edição de 1873 do catálogo racional, então nós estamos comparando com a versão de 69. Então tem muita coisa aí sendo feita, né? Eu faço um pedido a você, como amigo da moça, viu? Por favor, faça um pleito a ela, para ela dar pelo menos uma entrevista. Olha, quem sabe um rapaz do Nordeste que está longe aí do Sul, maravilha, né? Eu pedi a Adair, eu mandei um áudio para ela através do Adair, né? Diga a ela que ela vai ter uma zona de conforto, se ela quiser tapete vermelho, né? Que é importante. E outra coisa, engraçado, né, Carlos? Isso, o mundo é machista ainda, né? Como tem poucas mulheres nessa área de pesquisa, eu estou certo nisso? Na pesquisa espírita? Não tem muitas mulheres, mas também não tem muitos homens também, não é? Poucos pesquisadores. Que fazem a pesquisa aprofundada, séria, né? Não são muitos também, mas são mais do que as poucas mulheres que nós Meu amigo, duas perguntas para a gente entrar, que a gente vai entrar na questão da Gênesis do Céu e Inferno. Ô Carlos, com todo, eu sempre volto a dizer aqui, não é? Eu volto a Simone Privato Goidanich, indubitavelmente para todos nós, eu tenho certeza para você, é uma pessoa muito séria, não é? E ela não se pronuncia, é um direito dela. Aliás, sai tanta coisa de pesquisa, eu tenho certeza, Carlos, no meu íntimo, que ela está acompanhando tudo. Isso aí, só uma pessoa sem noção achar que uma pessoa com cabedal daquele, agora, por que não se pronunciou, vai se pronunciar,
ou mantém a mesma posição, isso aí a gente não sabe. Mas como é que você vê a Simoni, Carlos, na coisa, mesmo que lá atrás aquela história toda dos depósitos, o que veio depois, ela não tinha as fontes primárias que apareceram depois, mas como é que você vê ela como pesquisadora? Ela tem sua importância nesse pontapé inicial? Não tem dúvida que tem. Eu tive contato com ela antes dessa questão toda da Gênesis, quando ela trabalhava pesquisando a identidade dos médiuns. Ela me procurou pelo Messenger e fez até alguns comentários sobre uma afirmação que eu havia feito sobre Henri Sauce, que tinha dito que Kardec era médico, mas, na verdade, ele copiou essa informação de Lemarie. Se não me engano, foi no Congresso de Barcelona que Lemarie exagerou um pouco na biografia de Kardec, né? Inclusive, ele falou nesse congresso que Kardec falava todos os idiomas da Europa, exceto o russo, o que não é verdade, né? Então, era aquela, né, querendo assim, exageradamente, né, falar sobre as qualidades de Kardec. Então, tive um relacionamento amistoso com Simoni. Ela fez uma pesquisa bastante séria. Na minha opinião pessoal, a partir das pesquisas posteriores, se equivocou apenas em algumas conclusões, né? Que é o que nós procuramos demonstrar, inclusive naquele artigo que também saiu no Jornal de Estudos Espíritas, né? Eu reforço ele porque o jornal do Alexandre, ele pelo menos passa por pareceristas, né? Então, a análise é feita, e é feita muito seriamente, né? O último trabalho que nós submetemos a eles demorou 3 meses quase para poder ser aprovado, né? Com vários questionamentos, mas qual que é essa fonte, de onde que veio e tal. Então, nós demonstramos, né, quais eram os pontos que discordávamos da pesquisa da Simone Privato. Mas isso, claro que não diminui em nada o trabalho que ela realizou. O Carlos, aí vamos agora, tem os documentos lá em Juiz de Fora, né, no NUPS. Você vê com bons olhos, é claro, esses documentos ficarem arquivados lá em Juiz de Fora, né? A princípio foram 50 cartas, já tem mais coisa. Isso aí você vê com bons olhos, né? É claro, eu acho que, na verdade, eu vou um pouco além, né? Eu acho, particularmente, né, que todos os documentos, todas as cartas de Kardec, todos os manuscritos que contêm comunicações mediúnicas, né, dadas pelos médiuns de Kardec, deveriam ser divulgados de forma ampla, geral e restrita. Porque o que nós vemos hoje, né, infelizmente, é a liberação de alguns lotes de documentos que acabam servindo a uma determinada causa e não permite ao pesquisador independente e ao público em geral ter um conhecimento amplo e completo de um determinado caso. Então, eu sei que eu defendo um ponto que dificilmente será atendido, mas eu, que já tive acesso praticamente a 95% de todos os documentos disponíveis nos 3 acervos, eu sou favorável a que seja feita essa divulgação, porque eu tenho informações que eu acho muito importantes de serem compartilhadas. Não que vá mudar alguma coisa com relação aos fundamentos da doutrina espírita, absolutamente, mas que nos ajudarão a melhor compreender a personalidade de Rivaio, das outras pessoas envolvidas, quais eram os fatores externos que influenciavam numa determinada atitude, por exemplo. Então, só com esse conhecimento amplo é que nós teríamos uma ideia geral de como se desenvolveu a codificação. Outro ponto também que eu tenho trabalhado junto à universidade, porque eu também sou voluntário da universidade, então eu ajudo
a Angélica lá com as biografias, mas eu estou recomendando, né, que se crie para cada carta uma aba adicional com todos os metadados dessa carta e que esses metadados estejam ligados às demais cartas. Então, se numa determinada carta ou um determinado manuscrito se faz referência ao Sr. Dambel, que foi vice-presidente da Sociedade de Estudos Espíritas, que foi secretário particular de Kardec, que morreu tragicamente, então que se criasse uma aba adicional com a pequena biografia de Dambel, que fosse ligado com todos os demais documentos em que o Sr. Dambel, o médium de Erasto, aparecesse, para facilitar o estudo de todos. Mas é claro que eu vejo com ótimos olhos a divulgação. Eu só acho que, como a vacinação, né, deveria estar numa velocidade muito maior. Não, e uma coisa muito boa que eu acho em vocês, e vou dizer uma coisa a você, viu, Carlos Sete? Um desejo meu que, se não se manter, eu queria que vocês não publicassem livros. No meu íntimo, eu queria que vocês não publicassem livro, que eu acho que a grande sacada de vocês é exatamente ter a mulher de César. Não basta ser, tem que parecer. Né? Exatamente isso, como você colocou aí, os documentos publicizados aí para todo mundo, né? Com artigos científicos, como você já disse, eu acompanho você, já ouvi em outras lives. Agora, olha, eu vou dizer isso porque eu estava numa torcida, eu não vou dizer a você como. Eu tomei conhecimento da carta do livreiro para o editor alemão, antes de ser publicada, né? E eu digo, e ninguém sabe o que é que falta para essa carta ser. Não é possível. E você vê hoje, ninguém duvida que ela tem um valor inestimável, fundamental, né? Então, eu concordo com você, né? Tudo, como disse o Donha, doela a quem doela, né? Doela a quem doela, tudo tem que ser publicizado. Por uma questão de autonomia, vamos colocar tudo à luz do sol, né? Esse é o pedido, que acho que você concorda com isso, né? Agora, a minha pergunta, Carlos, é por que o que eu disse a Donha dos antípodas, né? Que tem gente que não gosta disso, eu acho importante a independência, né? A independência, claro, você tem um contato com Cosme Mas, né? Ele coloca lá também no Kardecpédia, tudo. Agora, veja bem, a questão da FEB. A FEB, eu também fiquei, eu digo, não é possível que a FEB não iria se pronunciar sobre o CSI e o Allan Kardec.online terminou se pronunciando, né? E há uma aproximação, e se há essa aproximação, isso não vai nunca interferir nessa independência, mas porque muita gente pergunta, Carlos Sete, há uma aproximação com a FEB nesse imbróglio todo da Gênesis, que a gente vai tratar daqui a pouquinho? Eu tenho 60 anos de idade. Eu não tenho nenhum interesse, nenhuma intenção de defender um ponto de vista ideológico. Eu estou buscando a verdade, a história. Né? Eu não sou historiador de profissão, mas como um hobby, né? Como uma diversão, e a minha formação em ciências exatas me permite adotar uma metodologia científica, séria, né? E então não tenho, né? Eu, como presidente do Centro Espírita Amor a Jesus, o Centro Espírita Amor a Jesus de Jacareí é ligado à USE Intermunicipal de Jacareí, que abrange não só a cidade de Jacareí, mas cidades vizinhas também, como Guararema, Igaratá, Santa Isabel. A USE Intermunicipal de Jacareí, obviamente, se reporta à USE São Paulo, que tem uma cadeira lá no Conselho Federativo Nacional da FEB. Como eu sou presidente do Centro Espírita Amor de Jesus, através de todo esse link, eu estou ligado lá à FEB. Mas não tenho nenhum contato. Carlos, né? Deixa eu fazer uma colocação aqui para a minha pergunta ficar bem clara, né? Eu admiro a FEB, eu não vejo essa coisa até hoje em dia. Aí, cara, você tem 60, eu tenho 54.
54 não é 20. Aquela coisa obsessiva do rustenguismo da FEB, né? A FEB fez trabalhos importantes, a FEB teve sua importância no movimento espírita, né? Mas o que eu falo é isso, porque muita gente que ainda crê na adulteração aí pensa que é um trabalho em comum. Eu quero dizer isso, que não é. Essa aproximação, essa concordância dos fatos, o pessoal continua trabalhando independente. Não tem vínculo nenhum. Agora, sua casa espírita é outra coisa, né? Então, sobre essa questão específica, né, como eu falei que não tinha vínculo nenhum com a FEB, nem para o mal, nem para o bem, entendeu? Então, nem dessa questão do rustanguismo, que eu, particularmente, obviamente, não sou rustanguismo, simplesmente porque o pouco que vi do rustanguismo, né, não se coaduna com alguns conceitos básicos da doutrina espírita, simplesmente por isso, né? E nem para o bem, né? Por exemplo, nós tivemos que, quando descobrimos lá a Gênese e meu chapéu, conseguimos, né, através de recursos próprios, com a ajuda do Adair, de um colega do Adair, que fosse feita a digitalização da obra, né? E por fora, a FEB, uma vez que descobriu que nós havíamos identificado essa obra lá naquela biblioteca, né, acionou uma advogada na Suíça para também conseguir essa digitalização, né? E quando eu liguei, daí quando eu descobri, né, eu fui, na verdade, o Adair descobriu quem era a advogada, tudo pela internet, né? E daí eu resolvi ligar para ela, né? Era uma advogada brasileira que morava na Suíça, e eu liguei para ela, falei, o que vocês estão fazendo aí? Vocês vão pegar uma cópia? Vocês vão fazer o quê? E daí não foi assim um diálogo muito pacífico, digamos assim, né? Porque ela disse que não, mas a obra é direito da FEB, não sei o quê. Eu falei, mas, gente, eu só quero ver a cópia digitalizada e tal, né? Então, isso que eu disse, eu não tenho contato com a Federação Espírita Brasileira, nem do lado do auxílio, do suporte, do apoio, nem eu para apoiar qualquer tese deles, né? Mas, realmente, assim, para mim é uma relação independente, né? Não tem nada a ver a minha pesquisa nem com a FEB, nem com a USE, né? Que alguns dirigentes têm uma posição diferente, né? E a gente segue o jogo. A luta segue, como diz o colega do Autores Espíritas Clássicos. Carlos, outra contribuição de vocês, que eu vou dizer uma coisa a você. Claro que o rustenguismo, por exemplo, eu moro num estado que na época tinha muito isso, décadas atrás, muito essa coisa dos rustenguistas e os não rustenguistas. Mas hoje, nos meus 54 anos, quando eu vejo vocês colocarem ali, Kardec colocando no catálogo as obras de Rustem, hoje eu cheguei à conclusão, viu, Carlos Sete, que quem mais fez propaganda de Rustem aqui no Brasil foi o pessoal que estava combatendo o Rustem, contraditoriamente, mas para mim hoje eu cheguei a essa conclusão. Isso era uma coisa um pouco irrelevante, mas é passado, né? Hoje é história e a gente está lendo a história. Carlos Sete, aí vamos à questão da Gênese, né? Eu dizia assim antigamente, viu, Carlos Sete? A malfadada Gênese de 1869. A malfadada, né? Hoje não. O Donha cantou a pedra, como ele disse, né? Você descobriu a Gênese de 1869, a Gênese comunista, né, que era clandestina. Então, apareceu a Gênese de 1869. Meu amigo, você acha que pode ser encontrado outros exemplares, Carlos Sete? É possível? É possível, claro que é, mas eu acho que é difícil encontrar em alguma biblioteca. Talvez em alguma coleção particular nós possamos encontrar. Vale destacar que existem muitas obras de Kardec que nós nunca vimos cor. Por exemplo, a segunda e a terceira edição do Céu e Inferno. Nós conhecemos a primeira e a quarta, mas a segunda e a terceira, o prefácio sumiu na quarta ou
ou já sumiu na terceira? Nós não sabemos. Não tem. A numeração, surgiu a numeração das linhas, né, que não existe na primeira edição, surgiu na quarta ou surgiu na terceira? São algumas incógnitas. Nós já procuramos e não encontramos também. Né? Então, com relação a Gênesis e mesmo Céu e Inferno, pode ser que alguma biblioteca tenha lá nos seus porões ainda algum livro que não faça parte dos seus catálogos. Mas nós revistamos aí 5 continentes e não encontramos, 5 não, que é a Antártica não, mas os demais continentes, né? Nós visitamos todos os catálogos das bibliotecas e não encontramos. Mas eu sei que você é um entrevistador, não eu, mas eu vou perguntar para você uma coisa, se me permite. Né? Por que essa sua reação inicial com relação ao fato de ter surgido um exemplar da 5ª edição de A Gênesis? Porque foi uma reação que nós vimos em várias pessoas, né? É criminosa, é clandestina, como você dizia mesmo, ectoplasmática. Mas o documento existe. Qual era Não, o documento existe. Agora, vamos lá. Né? Carlos Sete, eu acreditava na adulteração. Né? É até bom que a gente está aqui, esse encontro, para você não, você está cascudo aí, enfrentando uma pressão danada, porque a pessoa acordar às 5 horas da manhã com um documento na cabeça é muito idealismo, e eu bato palma para você, mas eu, veja bem, eu era adepto da tese da adulteração. Surgiu a Gênesis, eu sei que você não, você estava aqui no Brasil. Eu cheguei até, que coisa estranha, de repente ninguém nunca falou nessa Gênesis de 1869, de repente aparece um exemplar, veja bem, depois veio a DI, veio a carta, tudo, mas eu cheguei a pensar, Carlos, e vou aqui abrir o coração para você, né? Que talvez fosse alguém que pudesse ter plantado lá na Suíça. Você vê, você gosta muito da expressão teoria da conspiração em cima do negócio, né? A partir do momento quando você digitalizou ela todinha e mostrou que era igual, né? De 1872, só que aí vem, Carlos Santos, agora vamos lá, você me mandou uma pressão, vou lhe mandar outra, não é? E hoje eu estou com você, concordo com você integralmente nas suas pesquisas, mas veja lá, para vocês é muito fácil, Carlos. Veja bem, a coisa é muito cristalina, por isso que eu entendo o tempo dos outros. Eu disse até a Daí, até não na entrevista, conversando com a Daí por telefone, eu disse a Daí que a coisa que me convenceu, e você sabe qual foi, que foi o checkmate, foi o contexto todo. Tem a DI, tem a carta do livreiro alemão. Agora, rapaz, aí vamos para o contexto do movimento. O fazer espírita, de espíritas ali, da época, aquele documento do Adolphe Laurent de Faget, do Henri Sauce, do Delany usando a gênese da 5ª edição, usando a fotografia do pensamento. Henri Sauce ali, caladinho, jamais falou. Aí vem esse contexto todo. Cada um, Donha, Eureka, quando apareceu, a Gênesis em 1869. Eu ainda fiquei esperando. Por isso que eu digo aí, o que eu estou fazendo aqui é elogiando o trabalho de vocês, porque é um mosaico. Quando eu digo checkmate, Carlos Chefe, é porque você pode tentar ir para cá, para cá, para cá. Não dá. Fechou. O que é um bastião? O que é que eu digo um bastião? Palavra bastião. Fortaleza segura. Fortaleza segura. Eu fiz até, pessoal, um post brincando, o Carlos compartilhou lá. Eu digo, já andei no ônibusinho da minha opinião. Agora eu prefiro essas fontes primárias, né? Aí, não sei se eu lhe respondi. Então, é todo uma... Não é fácil para algumas pessoas. Agora, eu pergunto a você em algum momento lá atrás, você disse que não foi para o seminário, mas assistiu. Nem o benefício da dúvida lá no início você teve? Então, eu tinha a dúvida razoável de que haveria a possibilidade
de não ter sido uma adulteração. Simplesmente por causa da declaração de impressão. A declaração de impressão, para mim, né, ela guardava muito mais semelhança com a declaração de impressão de 1869, de fevereiro de 69, da Gênesis, quinta edição. Na verdade, a declaração de impressão não coloca lá qual é a edição, simplesmente diz a Gênesis. Que na interpretação de muitos pesquisadores, né, se referia a uma suposta quarta edição de 68. Mas aquilo nunca consegui assimilar, né? Se a DI é de 69, por que está se referindo a uma edição de 68? Se era de 69, por que não colocou lá a quarta edição de 69? Já que teve que mudar de 3 para 4, por que não mudou de 8 para 9? Né? É um caractere só, de quarta para quinta, de 68 para 69. Mas não, mexeram lá na quarta edição e deixaram 68. Então, para mim, aquela declaração de impressão guardava muito mais semelhanças com a declaração de impressão de 72, que foi a segunda impressão da quinta edição. Mas era só a dúvida razoável, né? E depois veio a carta, eu tive conhecimento da carta, daí eu falei, não, deve ter tido, então, uma edição antes de 72. Sabia também que o Donha, aliás, depois eu descobri que o Donha chegou lá na marca do pênalti. Ele só não chutou, porque ele conseguiu chegar. Existe uma ferramenta na internet chamada WordCat, que é o catálogo mundial que resume que contém os catálogos de todas as bibliotecas que já foram digitalizadas. Os catálogos digitalizados de todas as bibliotecas. E eu, através dessa pesquisa, achei lá uma quinta edição de 69. O Donha também chegou nesse mesmo ponto, anos antes. Eu soube isso bem depois, num e-mail, que nem ele sabia que tinha, que ele compartilhou com a Luciana compartilhou comigo. Eu falei, esse endereço aqui foi o mesmo que eu utilizei para chegar lá. Então, o mérito do Donha foi ter chegado na marca de pênalti. Só que eu aproveitei que agora, talvez na época dele ainda não tinha essa possibilidade, a biblioteca de Neuchâtel tinha um e-mail, tinha um chat. Eu mandei um e-mail, fiquei um pouco ansioso, né? Não esperei a resposta, entrei no chat, conversei com o pessoal lá, muito solícitos, muito solícitas as pessoas, né? Tanto no chat quanto no e-mail. E daí eles me mandaram pedir para digitalizar uma cópia, né, só da primeira, lá da questão 68, 67, né, famosa lá. E eles me mandaram. E daí que começou assim. Então eu tenho agora uma convicção maior de que, sim, foi Kardec que fez alterações. Mas a DI de fevereiro, como não nós temos a DL, como não temos, então, o mês na Gênese, na quinta edição 69, não dá para saber qual foi o mês. Então, daí nós nos debruçamos sobre vários outros documentos para tentar estreitar a margem. Teria sido de fevereiro a dezembro, mas quando exatamente? E foi aí que nós chegamos à conclusão que ele deve ter sido impresso até em fevereiro, março, ou antes ainda de fevereiro, né? Que tinham as provas, ele já estava no prelo em 68, e a oficialização da impressão que foi feita através da DI. Então, até antes de fevereiro, março, nós tivemos a impressão para divulgação, ou para publicação, em março, abril. Então, nós conseguimos estreitar essa taxa. Carlos, pesquisador não gosta do que eu vou falar, mas eu vou falar, não é? Quando você me disse que acorda 5 horas da manhã com uma ideia na cabeça, você foi pesquisar lá os arquivos, a Gênesis 69 apareceu. Claro que há uma interferência do plano espiritual, né? Trabalho de pesquisa também, eu acho que tem uma assistência grande dos pesquisadores de além-túmulo, né?
Olha, eu acho até, quem sabe, até um Canuto de Abreu está inspirando vocês aí, porque, claro, porque a gente não podia ficar numa situação dessa, porque a obra de Kardec ia ficar comprometida, né? Então, por isso, meu amigo, que eu não terminei a entrevista, não, mas quero aqui agradecer a você, ao seu trabalho, ao trabalho do Adair, de todo mundo, porque é um trabalho, como você disse, não é de um, são os documentos, mas é preciso ter muito idealismo de ir atrás desses documentos. Isso aí não tem preço, né? Estou falando, não vou falar em nome do movimento espírita. Eu sou um devedor do trabalho de vocês para sempre. Ô, Carlos, aí vem o céu e o inferno. Veja bem. Aí, como eu disse a Dona, eu já estava vacinado, né? Então, eu não gosto muito quando eu vejo o nome da Simone Privato ser colocado como está assessorando. Não gosto de ouvir isso, porque no meu íntimo eu acho que ela não se envolveu com a história do céu e inferno, né? Mas está aí a baila, né? E veja bem, você tocou na questão, segunda e terceira edição, mas então como é que se pode ter certeza da adulteração do céu e inferno? Pelo amor de Deus, só que entra outras coisas, entra na essência dos princípios. Olha aí novamente, você disse uma coisa interessante, né? Que tu gosta da informação. O Adair gosta de ter o documento, né? Veja bem a gente do movimento espírita, a gente gosta do contexto. Uma pessoa que também pensa, feito todos nós, a filósofa de São Paulo, Sônia Teodoro, né? Ela vê a gravidade, e eu penso feito ela também, né? Maior ainda na questão do céu e inferno, porque aí vem essa conversa toda da lei de causa e efeito. Parece que a autonomia foi descoberta agora, quando o espiritismo, Kardec já colocou o espiritismo autônomo, né? A gente teve aí o querido Herculano Pires, né? Tanta gente. Como é que você vê isso, Carlos Chefe? E aí a minha pergunta, vocês estão com o mesmo afã na pesquisa do que foi a questão da Gênese, em cima dessa questão do céu e inferno, ou vocês simplesmente as coisas vão vir naturalmente? A descoberta do relatório da Sociedade Anônima relatório de inventário da Sociedade Anônima assinado por Amélie Baudet em 1973, né, que consta lá as folhas do Céu e Inferno, quarta edição, impressas em fevereiro de 69, já acabaram com qualquer tese de adulteração, né? Então, eu concordo com você. A autonomia, na verdade, foi um termo, o termo já existe desde sempre, né? Mas foi utilizado com essa conotação por Kant, muito antes de Kardec, né? E nós somos simpáticos também à ideia da autonomia, no sentido de que realmente não existe céu nem inferno. Kardec já nos mostrou o plano, a dimensão espiritual, a espiritualidade, como seria. E nem no sentido também de que alguém precisa nos dizer, né, um superior, uma igreja, um pastor, um papa, um pesquisador espírita. Ninguém vai me dizer aquilo que é o certo, o que é o errado, né? Eu que vou ter, utilizando do meu raciocínio, né, descobrindo quais são os caminhos que eu devo trilhar, e sem a opressão, sem o medo de... Né? A única coisa que nós temos que ter em mente, pelo menos é assim que eu vejo, é que tudo tem suas consequências, né? Qual atitude tem as suas consequências? E nós teremos que colher o resultado das nossas atitudes. Então, sim, às vezes o movimento espírita em algumas regiões, e mesmo na região, eu tinha um dirigente da minha própria casa espírita que eu frequento, que dizia que nós teríamos que passar pelo umbral. Uma vez que André Luiz passou 7 anos pelo umbral, 8 anos,
nós, necessariamente, pela nossa condição evolutiva, nós íamos passar pelo umbral, né? Então, esse resquício, né, infelizmente, às vezes permeia alguns setores do movimento espírita. E isso tem que ser extirpado mesmo. Então, nesse sentido, a autonomia é correta. Mas é claro que, se eu ofender alguém, eu vou ter que sofrer as consequências, né, do que a pessoa ofendida vier a fazer. E se ela desencarnar, primeiro que eu, vem me obsidiar, são tudo consequências. Não que eu vou ter medo, né, de fazer isso ou aquilo, mas o que eu fazer, eu vou ter que colher os frutos doces ou amargos. Isso vale, né, para o indivíduo, para a sociedade, né? A autonomia na nível de sociedade, né, seria o ideal, mas nós não temos condições, né? Já imaginou a anarquia implantada hoje? Não funciona, nem a anarquia de direita, nem a anarquia de esquerda. Idealmente, talvez, funcionasse, mas não na nossa condição evolutiva, no nosso estágio evolutivo. Então, eu acho assim, desnecessário querer forçar demais essa questão, sugerindo, né, que houve adulteração, o que Kardec pensava de um jeito que nós sempre imaginamos equivocado, né? Porque está se querendo criar uma nova vertente, né? Criar-se uma reforma ou uma contra-reforma ao Espiritismo. Então, eu acho que a autonomia esteve presente, está presente na codificação, né? Às vezes, Kardec dá uns retrocessos, depende muito da forma como você interpreta, mas isso não é questão de adulteração, né? No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes nós vemos alguma tendência heterônoma. Fazer o quê? Se Kardec tivesse mais tempo entre nós, talvez ele fosse aprimorando ainda mais alguns aspectos, né? Mas a doutrina espírita, em essência, é autônoma. Nós não precisamos forçar a barra, né, dizendo que houve uma adulteração que comprovadamente, historicamente, documentalmente, e mesmo se nós formos analisar em termos de conteúdo, né, doutrinário, nós veremos que não há prejuízo. É tudo uma questão de interpretação, de opinião, e para que nós tenhamos mais convicção nesse aspecto, é preciso analisar a evolução do pensamento de Kardec. Não adianta recortar uma página, né, recortar um pedaço e analisar. Tem que ver desde o início. É isso que nós estamos pretendendo, eu, Adair e Luciana, fazer no próximo artigo sobre a Gênese. Achei isso que você falou tão importante, né, Carlos? Você já tinha colocado na página do CSA e do Espiritismo, né, que uma citação de Kardec parece ser heterônoma no Livro dos Espíritos. Aí você perguntou, e aí, está adulterado? Está adulterado o Livro dos Espíritos, né? Porque me parece muito essas causas identitárias, né? Vamos derrubar as estátuas dos grandes democratas americanos, porque lá no período dele tinha escravidão, né? Vamos rasgar, tirar de todas as livrarias do Brasil a obra do Monteiro Lobato, né, que tinha tia Anastácia. Né? Então, parece isso, porque lá tem uma palavra pena, uma palavra castigo eventual, que, claro, aí, sabe o que a gente está esquecendo, Carlos? De Jesus. A letra mata, o espírito vivifica. Simples assim, né? A gente está muito ao pé da letra, ainda. Infelizmente, tem coisas que não dá, né? E não tem como a gente não falar, não tocar nessas coisas, com todo o respeito. A gente fica, porque todo mundo, agora eu acredito na boa intenção de todo mundo, né? Como o Donha falou no carro velho, na boa intenção de todo mundo, mas a gente é a doutrina, né? Mas ainda bem, as fontes primárias vieram para ficar, né? Vieram para ficar. Meu amigo, agora não tem. Muito cuidado, porque você fala uma coisa, uma ideia de manhã, ela já envelhece no finzinho de tarde, né? Já está velha e a verdade chega, né? Meu amigo Carlos, estamos nos aproximando desse final de entrevista. Eu queria, meu amigo, uma mensagem sua aí para esse público todo que, olha, nunca o movimento espírita acompanhou pesquisa, gostou de pesquisa.
Eu digo, nunca liam nem Kardec. Então, quem sabe essa celeuma toda ajudou, né, ao pessoal se debruçar, estudar, valorizar Kardec. Né? Então, meu amigo, uma palavra sua sobre isso, com a essência da pesquisa, para os nossos amigos que nos assistiram nessa 1h30. Eu acho que as pessoas, né, principalmente nos momentos atuais que nós vivemos, elas têm necessidades um pouco diferentes daquelas que muitos pesquisadores, historiadores, cientistas estão envolvidos. Né? Então, nós temos que fazer essa atividade, procurar despertar, né, o interesse das pessoas pela história, para evitar que erros sejam cometidos, né? Mas nós temos também que falar ao coração das pessoas, né? Porque, infelizmente, a situação sanitária, a situação econômica está levando várias famílias a uma condição de pobreza extrema, né? Nós vemos o aumento das pessoas que vão em busca das cestas básicas, nós procuramos auxiliar na medida do possível, mas é o mínimo, né? Porque o problema maior está na base, né? Quando decidirmos, né, quando nossos governantes decidirem realmente fazer o melhor para o país e trabalhar sério na educação, nós vamos ver o resultado daqui a algumas gerações. Enquanto isso, nós vamos ter que ir só remendando, né, a situação. E a doutrina espírita vem como um auxiliar para levar um lenitivo para esses corações, mostrando, principalmente, que a nossa existência é eterna, né? Ou, melhor, que nós somos imortais. Dando essa perspectiva, né, que alivia o coração das pessoas para que elas possam seguir em frente e depois, quem sabe, se interessar mais pela questão filosófica da doutrina espírita, que nós devemos sempre estimular, e também para o conhecimento amplo do espiritismo. Por isso que eu acho importante, puxando, obviamente, a brasa agora para a minha sardinha, para a nossa sardinha, que o contexto histórico ajuda a conhecer, né, a doutrina espírita em sua integralidade, em sua plenitude. Então, é isso que nós devemos buscar, né? Um conhecimento integral, mas sempre sensível às necessidades das pessoas. Perfeito, meu amigo, perfeito. Carlos, querido, e esses dias, né, pessoal, domingo, na hora do almoço, né, eu pedi a Carlos Sete para ele me passar alguns dados do amor a Jesus que eu queria saber, né? Aí começou a chegar umas fotos estranhas, né? Eu chamei minha mulher, Ceissa, aí disse, Ceissa, o camarada está mandando umas coisas estranhas aqui. Que prato é esse, né? Aí Ceissa disse, estranha? Menino, isso aí é bobó de camarão. Aí, uma torta de limão, que a gente vê que Carlos é meio introvertido assim, Carlos, em plena hora do almoço, aí eu cheguei à conclusão, né, que Carlos Sete, como pesquisador, também é um grande cozinheiro, que os pratos bonitos... Agora, minha mulher reclamou, ele não mandou a receita, não, você vai ficar devendo a ela a receita. Manda. Amigão, eu vou pedir, Carlos, você fazer a prece final, pode ser? Claro. Vamos lá. Vamos, então, elevar o nosso pensamento até o mais alto, para que possamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, a fim de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando sobre essa doutrina que nós amamos tanto, sobre Kardec, que possamos seguir o seu exemplo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas queríamos também pedir por todos aqueles que estão sofrendo devido à pandemia, devido a problemas outros, problema do desemprego, problema de relacionamento,
que, enfim, todos possam ser amparados, os desencarnados também, muitos sofredores, outros obsessores, que possamos, através do pensamento, de alguma forma, ajudá-los, bem como aos dirigentes das duas dimensões, que possam também estar sempre amparados pela moral de Jesus. Agradecemos, enfim, ao Bruno por essa chance de estarmos aqui conversando e assim despedimos. Agradecendo. Muito obrigado. Carlos, meu amigo, brigadão, viu, por tudo. Rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa, Carlos Schwetter, né? De longe, você sabe que Adair tem a fama de santinho, todo mundo diz que ele é tranquilo. Eu achava você, Carlos Schwetter, brabo, um jeito de brabo, né? Só impressão, né? Você saiba que agora você é meu malvado favorito, viu? Meu malvado favorito. Olha, eu sinceramente, eu acho a Adair um pouquinho mais bravo que eu, viu? Mas às vezes eu dou uma escoradinha, mas é bem de leve. Rapaz, você aqui foi tão educado, você viu a resposta em latim que ele deu na entrevista comigo? Sapecou a resposta. Rapaz, a história é real, as fontes primárias desmentem, viu? Essa ideia do Adair Santinho e o Carlos Sete Bravo, viu? Meu amigo, brigadão, viu? Olha, quem sabe mais na frente, né? A pesquisa continua, a gente se encontra de novo. Foi uma honra, viu, velhão? Viu? Brigadão mesmo. Obrigado. Valeu, Carlos. Tchau. Tchau, tchau.